Olá, tudo bem? Professor Wagner Bertolini, começando com vocês a disciplina de Química no assunto modelos atômicos. Modelos atômicos, o que são isso? São tentativas que foram feitas visando explicar o que era o átomo. Aí nós temos alguns modelos que foram sucedendo num prazo mais largo ou às vezes em período aí de 2, 3 anos, nós tivemos novos modelos. Um modelo é aquilo que a gente busca, teoricamente, explicar algo que não é visível aos nossos olhos, tá certo? Então nós vamos ter diversos modelos, diversas tentativas, chegando até os modelos atômicos atuais, mas usando o modelo atômico clássico. O modelo atômico clássico nós vamos ver qual que é, só que antes disso nós temos toda uma historiazinha para contar para vocês. Meus jovens, nós temos tentativas de explicar o que é a matéria, o que é o universo, há décadas, ou melhor, há centenas e centenas de anos. O ser humano é um ser muito curioso, ele se pergunta algumas coisas que às vezes ele não sabe ou não se tem explicação, e ele busca uma explicação para aquilo. Com a matéria, foi a mesma coisa. Nós tivemos um grande filósofo, que é Aristóteles, isso aí há décadas atrás, há centenas de anos atrás, que ele propôs um modelo. Como esse cara era muito conceituado, muito renomado, o modelo de Aristóteles, ele permaneceu por um bom tempo. Só que vejam, esse cara era um filósofo, então é um modelo filosófico, veio da cabeça dele, ele não teve uma comprovação científica. Ele trouxe ali pensamentos e a partir desse pensamento ele formulou uma ideia e aí formulou um modelo. Este modelo, depois de um tempo, ele foi questionado por algumas pessoas, chamado Demócrito e Leucipo. Esses caras pensaram no modelo atômico, diferente da ideia de Aristóteles, e aí eles bateram de frente com Aristóteles. Aristóteles, nós tínhamos aí anteriormente, as substâncias do planeta eram todas formadas por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Gente, olha que besteira. Olha que besteira. Mas isso, besteira, eu estou falando aqui em 2000 e tanto. Tá certo? Já estou falando mais de 2000, quase 3000 anos antes do que esse cara havia projetado na cabeça dele. Mas água, terra, fogo e ar, imagina, eles se combinariam para formar todas as demais substâncias que são conhecidas no universo. Besteira pura. Mas, por incrível que pareça, isso prevaleceu por muito tempo. O Demócrito e o Leucipo, eles fizeram um contraponto à ideia de Aristóteles. Aristóteles falava da unicidade da matéria, uma partícula única. Já Demócrito e Leucipo, eles tiveram a seguinte ideia, que eu vou buscar um paralelo para vocês entenderem. Quando você está numa praia deserta, vamos pensar assim, você olha a praia e você vê toda aquela parte de areia, aquela banca de areia, aquilo tudo branquinho, parece que é uma estrutura única. Essa era a visão de Aristóteles. Mas, aquilo que parece uma estrutura única, imagina agora você se abaixando, pegando um punhado de areia na mão, e você percebe que aquele punhado de areia, que tem um aspecto único, na verdade é formado por pequenos grãos, que são os grãozinhos de areia. Daí veio a ideia de Demócrito e Leucipo, 400 anos antes de Cristo, que disseram o seguinte: olha, o material, ele é formado, todo qualquer material é formado por estruturas pequenas. Aí eles pensaram, aquele grãozinho de areia, que é palpável, eu consigo dividir ao meio. Aí essa metade eu consigo dividir ao meio. E vou dividindo ao meio sucessivamente. Isso vai ter fim? Vai. Vai ter fim até eu chegar a uma dada quantidade de matéria que não é mais divisível. Não é mais divisível. Então vejam que aí surge uma palavra. Átomo. O átomo. A é um prefixo de negação. Tomo é um sufixo que quer dizer divisão. Então é não divisível.
que você também pode entender por uma palavra só: indivisível. Esta foi a ideia de Demócrito e Leucipo, 400 anos de Cristo, em que nós teríamos, constituindo todo e qualquer material, a menor estrutura, que seria o átomo. Beleza? Também um modelo filosófico. Daí, várias outras tentativas de se explicar a matéria foram propostas, mas, entre aspas, não pegaram muito, não colaram muito. Nem mesmo, muitos não aceitaram a ideia de Demócrito e Leucipo. Até que surge em 1808 o primeiro modelo científico. Professor, qual a diferença de ser um modelo científico e um modelo filosófico? Filosófico, ideias, filosofia. Científico, experimentos, fatos comprovados ou deduzidos a partir de observações de experimentos. E aí, quem foi o cara que fez esse experimento? Primeiro modelo atômico científico. Dalton. Modelo de Dalton. Fiquem atentos, porque muitas vezes a banca gosta de explorar apelidos para os modelos atômicos. O modelo de Dalton é chamado de modelo da bola de bilhar. Modelo da bola de bilhar. Porque parece uma bola de bilhar. Vocês já viram uma bola de bilhar? Já viram? É algo redondo, esférico, compacta, ela não é oca, compacta e parece que ela não quebra. Certo? Essa seria a ideia. Esse modelo, 1808, ele ficou aí por algumas décadas sendo considerado como um modelo bacana, como um modelo interessante para a matéria, para os átomos. Daí, meus jovens, esse modelo tinha muitas falhas. Esse modelo não explicava, por exemplo, porque algumas substâncias são repelidas em relação a outras. Esse é só um aspecto que seria o aspecto, entre aspas, relacionado à eletricidade. Não se sabia explicar o comportamento de algumas substâncias por esse modelo. Daí, novos experimentos. Mas vejam, com novas tecnologias, com mais expertise, um novo modelo foi gerado, que é o modelo de Thomson. O modelo de Thomson traz uma grande descoberta, digamos assim, que é a explicação de cargas elétricas. Estão compreendendo? Depois de Thomson, nós temos, poucos anos depois, o modelo de Rutherford. E aí o modelo de Rutherford, ele destrói o modelo de Thomson. Ele traz novas ideias. 2 anos depois, vem o modelo de Bohr, que vem melhorar o modelo de Rutherford. Por que vem melhorar? Porque tinha coisas que não eram muito lógicas ou muito bem explicadas por um dado modelo. E aí o modelo de Bohr deu aquela aproximada ao que a gente chama aí, vamos dizer assim, do modelo mais próximo do clássico. Então perceberam? É uma evolução de modelos atômicos. Professor, o senhor vai trazer slides para a gente? Eu vou, mas para ilustrar. Mas de uma maneira geral, depois de Bohr, nós tivemos mais alguns outros modelos. Mas o importante é que você saiba pelo menos esses 4 modelos científicos. O que cada um tem de característica. Qual é a consequência de cada modelo. É isso que eu quero que vocês saibam. Beleza? Então vamos continuar, ou melhor, vamos começar a nossa aula. Vejam lá, modelos, Vamos lá. A evolução dos modelos atômicos, professor Wagner Bertolini. Nós vamos já explicar um pouquinho, que por volta do século V a.C., na Grécia, acreditava-se que todos os elementos eram formados por, a matéria, formada por 4 elementos. Isso aí eu já disse para vocês, que caiu em desuso. Depois nós tivemos a ideia de Demócrito e Leucipo, que as partículas seriam indivisíveis e seriam a menor partícula constituinte da matéria, baseado apenas na intuição e na lógica. Para Demócrito, toda a matéria é constituída por átomos e vazio, não era compacta. A matéria não era compacta.
O átomo é uma partícula pequena, invisível, que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo é constituído por um número infinito de átomos que são indivisíveis e eternos. Segundo Demócrito, as únicas coisas que existem são os átomos e o espaço entre eles. Vejam que nós temos algumas ideias aqui, né? Os átomos são indivisíveis e eternos. Olha que coisa. Os átomos são indivisíveis porque eles não se dividem e eternos porque eles não desaparecem. Essa ideia filosófica de 400 anos antes de Cristo, elas depois estão relacionadas com alguns experimentos da química moderna. Então, qual a importância do modelo de Demócrito e Leucipo? É o uso pela primeira vez da palavra átomo. Átomo, que aqui quer dizer não divisível. Não divisível. Beleza? Esta palavra ficou sendo usada já a partir dessa época e até hoje continua sendo usada. Beleza, meus caros? E aí o que nós temos? Olha aqui que nós temos. Nós temos a evolução dos modelos atômicos. A matéria não pode ser dividida infinitamente, certo? A ideia de Demócrito e Leucipo. A matéria tem um limite com as características do todo. Esse limite seriam as partículas bastante pequenas, que seriam os átomos, que não podem mais ser divididos. Dá-lhe efeito. Aí surge o modelo atômico de Dalton, que eu já disse a vocês que é o modelo da bola de bilhar, 1808. E aí, decorridos, né, essas conclusões a partir de experimentos. Então, o que você faz aqui? Primeiro modelo atômico científico. Por que é científico? Porque é feito por experimentos. O que dizia esse modelo? Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis. Guarde isso. É uma esfera maciça que não se divide, que não se destrói. Beleza? E ele disse mais. Ele disse que os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Vamos ver esse comentário, essa propriedade na atualidade? Nós temos uma coisa que ele não conhecia na época, hein? Ele sequer sabia o que era carga. Uma coisa que ele não conhecia na época, que era... O que era? Não conhecia. Carga elétrica. Próton. Hoje nós sabemos que existem os isótopos. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Mas isótopo é, entre aspas, uma raridade. E aí essa ideia dele não está tão errada. Mas conceitualmente, com rigor, tem erro nessa afirmativa desse camarada. Os átomos diferentes combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. Então aqui uma coisa muito interessante, né? O material, as matérias, as substâncias diferentes são originadas como? Pelas combinações químicas entre os diferentes átomos. Daí nós temos as substâncias diferentes. Os átomos não são criados, nem são destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. E sabe no que isso reflete? Na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Por quê? Se os átomos não se destroem, e aí eles se rearranjam, formando novos arranjos, novas substâncias, a massa tem que ser conservada. Tá certo? Isso só é válido, a gente sabe hoje, para um sistema fechado. Esse modelo, ele tem problemas? Tem problemas. Qual problemas, né? Os problemas desse modelo? Ele não explicou nem a eletricidade, nem a radioatividade. Beleza? 1808, ele ressuscita a teoria atômica, tá certo? E aí, ele contrapõe a ideia de Aristóteles e aqui ele vai ao encontro da lei de Lavoisier, tá certo? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Beleza? Lavoisier. Então, este é o nosso primeiro modelo científico. Esse camaradinho aqui é o John Dalton. Beleza? E aí, moçada,
Como que é conhecido? Modelo da bola de bilhar. Vou trazer uma imagem para que você associe. Modelo de Dalton, modelo da bola de bilhar. Feito isso, moçada, qual era o grande problema desse modelo? Ele não explicava, por exemplo, as forças de atração e forças de repulsão. Como, por exemplo, o que acontece aqui. Veja um bastão que é atritado com um couro, uma lã, depois ele pode atrair, por exemplo, uma bolinha de papel presa a um fio. Olha aqui um filete de água sendo desviado. Por que isso acontecia? Até então, não existiam explicações para esses modelos. O que aconteceu? Dalton não conseguia explicar. Portanto, esse modelo ele precisou ser melhorado. Melhorado a partir de quem? De Thomson. Esse cara, ele criou um modelo, em 1927 aproximadamente. Nome do modelo, você tem que saber. Dalton, bola de bilhar. Thomson, bola de bilhar? Não. Thomson, pudim com passas. Pudim com passas. Lembra de um panetone? Pode pensar assim, né? Pudim com passas pra gente fica meio estranho. Mas um panetone você associa fácil. Panetone tem aquela massa, certo? E tem seus recheiozinhos. Se for com chocotone, você tem as gotículas de chocolate. Se for o panetone tradicional, tem as frutas cristalizadas. O que seria a massa? E o que seriam as frutas cristalizadas? Essa foi a grande sacada, e essa foi a grande melhora e a grande descoberta que permitiu explicar a eletricidade. O Thomson ele fez alguns experimentos e ele observou, né, que alguns gases, quando eles recebiam descargas elétricas, eles emitiam certos raios chamados de catódicos. Nós vamos ver isso aí com o experimento da ampolinha de Crookes. Daí ele percebeu que independente de quem fosse o elemento químico, você poderia mudar o gás, poderia mudar a substância, sempre saíam esses rainhos. Conclusão, se sempre saem esses rainhos, todo e qualquer material tem esses rainhos, essas partículazinhas. E essas partículazinhas eram atraídas por um campo positivo. Aí ele convencionou, ele determinou chamar aquilo de elétron. Vamos ver um pouquinho mais em detalhes? Então o modelo de Thomson, J.J. Thomson, ele é conhecido como o modelo do pudim de passas ou com passas, e ele propôs que o átomo seria uma espécie de bolha, né, gelatinosa. Vamos colocar aqui no nosso panetone, seria a massa. Essa massa do panetone tem uma carga positiva. E as frutas cristalizadas teriam carga negativa. Essas frutas cristalizadas seriam os elétrons, que estão dispersos nessa massa. Só que um cara tem carga positiva, e ele dizia assim, mas o átomo ele é eletricamente neutro. A carga negativa, ela é neutralizada pela carga da massa, que seria a massa do panetone. Certo? Preste atenção. Esse cara é considerado o descobridor do elétron. Nós tivemos outros caras que entraram nessa seara, mas a ele é atribuído o modelo em que se propõe para o modelo atômico a descoberta do elétron. Então vejam, essa massa gelatinosa seria completamente maciça, onde haveria a totalidade da carga positiva homogeneamente distribuída. E dentro, né, incrustada, estariam os elétrons de carga negativa. Esse é o Thomson. Esse cara, ele é muito importante na química, ele acabou descobrindo uma técnica aqui hoje, né? Na época foi muito interessante, que é o espectro de massas. É muito bacana a história de Thomson, esse cara conseguiu ganhar prêmio Nobel e o filho dele também ganhou o prêmio Nobel, mais ou menos destruindo o trabalho do pai. Olha que coisa da natureza, da humanidade. Então, meus queridos, o que nós temos para o modelo de Thomson? A carga total do átomo seria zero. Então a gente diz que o átomo ele é neutro. Professor, mas aqui foi atribuído carga positiva para a massa? Sim,
E negativa, o elétron que eu vou representar assim, seria com carga elétrica negativa, tá bom? Então, essa carga elétrica, ela é arbitrária. Como que ele fez isso? Num tubo ou ampola de Crookes. Está aqui a imagem. Nós tínhamos as descargas elétricas e vejam que essas cargas, elas são atraídas para uma placa positiva. Beleza? Se ela é atraída para uma placa carregada positivamente, ela tem sinal oposto. Então, ele atribui o campo, ou melhor, carga negativa para esses raios chamados de catódicos. Esse é o modelo de Thomson que permaneceu por algum tempo. Quais conclusões mais a gente pode tirar desse modelo? Ele propôs a eletrização, né? Ele explicou a eletrização por atrito, que o nosso colega Dalton não conseguia, o fenômeno da corrente elétrica e olha aqui um negócio importante para a química, a formação de íons, que seria a retirada ou a colocação de elétrons em uma partícula, em uma substância. Beleza? Daí, eu só vou trazer alguns fatos que estão associados com o modelo de Thomson, só para que você perceba a importância disso. A radioatividade e a derrubada do modelo de Thomson. O Röntgen, ele estudava raios emitidos pela ampola de Crookes. Beleza. E ele notou que raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Röntgen começa com R, de raios que ele desconhecia. Na matemática, a incógnita desconhecida a gente chama de X. Então esse cara foi quem determinou a existência dos raios X. Raios X. Aí nós tivemos também o Becquerel, que ele tentava relacionar fosforescência de certos minerais de base de urânio com raios X. E ele pensou que a luz, né, dependiam da luz solar. Num dia nublado, ele guardou essa placa de urânio numa gaveta, embrulhou em papel preto e espesso. E mesmo assim, revelou-se uma chapa fotográfica. Aí nós temos a primeira menção à radioatividade. Gente, o que acontece? Vocês viram? O material foi embalado tal, e mesmo assim ele conseguiu passar por esse material e sensibilizar uma placa fotográfica. Era diferente do raio-x. Aí nós temos raio-x, que é diferente de radioatividade. Meus caros, o Becquerel não é... Ele foi o cara que descobriu a radioatividade, mas ele não é o cara mais renomado dentro do campo da radioatividade. Nesse campo, quem realmente explorou e trouxe muitas descobertas foi o casal Curie, principalmente a Maria Curie, polonesa. Por isso, um dos elementos químicos radioativos que ela descobriu, esse fenômeno, recebe o apelido de, o nome de polônio, em homenagem à terra natal da Marie Curie. Eu assisti a uma reportagem muito bacana sobre a vida dela. Muito interessante, muita dedicação e muito preconceito que ela teve que passar. Como surgiu a radioatividade nesse meio termo? Chegou ali em 1911, um cara chamado Rutherford e seus alunos, ele fez alguns experimentos usando o material radioativo. Eu tenho para mim, ó que bacana essa frase, eu tenho aqui comigo, que esse cara ele já pensava coisas diferentes sobre o modelo atômico. E aí o que ele fez? Ele usou um material radioativo, ele sabe que o material radioativo, porque o Becquerel demonstrou isso, emitia alguma coisa, emitiam raios, né, partículas que já eram conhecidas nessa época, e olha o que aconteceu. Ele colocou esse material emitindo partículas em direção a uma placa de ouro. Uma placa de ouro muito fina, que você vai encontrar uma película de ouro, ou uma fina, ou uma delgada placa de ouro. Moçada,
De quem eu estou falando? Estou falando de Rutherford. O Rutherford fez um experimento. Eu vou explicar para vocês o experimento, como que ele fez. E a partir dessa imagem que eu vou trazer, nós vamos ver as conclusões que ele trouxe. Ele destruiu o modelo de Thomson. Aqui um cara vem para detonar o outro. Vamos ver? Então ele propôs a alguns seus alunos que eles bombardeassem finas folhas de metais, que na verdade era o ouro, porque ele era chique, professor? Não, porque o ouro puro, ele é um metal extremamente mole, então você consegue ir batendo nele, deixando ele cada vez mais fino. Sabe qual que é a ideia de deixar o material muito fino? Quanto mais fino, significa que menos camadas de ouro nós vamos ter. Tá certo? Essa era a ideia dele, por isso que imagina que ele já tinha ali uma ideia do que poderia acontecer com o seu experimento. Voltando aqui, ó, ele colocou o polônio dentro de um bloco. Esse bloco, né, esse polônio, melhor dizendo, ele vai emitir radiações para tudo quanto é lado, mas ele põe um bloco de chumbo para um orifício, com um orifício, para que serve isso? Para que as radiações alfa atinjam essa região do orifício, basicamente para garantir um feixe retilíneo. E aí, quando esse feixe retilíneo atinge aqui a placa de ouro, vejam que ele tem aqui um filme fotográfico. Na verdade, eu chamo isso de um anteparo revestido com sulfeto de zinco. O que acontece quando essas emissões alfa, que a gente já sabia nesse momento, ele já sabia nesse momento que a radiação alfa é uma partícula com carga elétrica positiva. Carga elétrica positiva. Quando a partícula alfa atingia essa folha de ouro, essa lâmina de ouro, tá aqui, ó, algumas coisas aconteciam. Vamos ver. Primeira situação que eu vou chamar de 1. Elas passaram sem ser desviadas e elas foram notadas aqui, impressionaram o filme fotográfico naquele ponto. Então aqui é o ponto 1, certo? Professor, então quer dizer que as partículas alfa, que são, dentro das emissões radioativas, aquela que é a mais pesada, ela passou e é positiva, pesada positiva, pp, pesada positiva, próton, ela passou sem ser desviada. É isso aí. Como é que pode passar então, pessoal? Como é que pode passar? Se nós temos na física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, se nós tínhamos dois modelos falando que o átomo era maciço, ali não deveria passar. Deveria acontecer exatamente o que aconteceu nesse caso aqui, ó. Deveria ser refletida, bater contra a placa e voltar. Aconteceu isso também. Aconteceu isso também. Mas olha o que também aconteceu. Ela foi desviada. Então nós temos 3 situações. A partícula alfa vindo, passando numa boa, e a maioria passou. A maioria passou. A partícula alfa vindo, encontra a placa e se desvia, mas passa pela placa. Ou ela vem pela placa, bate na placa e é defletida. Certo? Ela reflete, ela volta. É rechaçada. Essas 3 situações você tem que compreender muito bem. Professor, o que aconteceu com aquela emissão alfa que chegou, bateu na plaquinha e foi rechaçada, foi repelida, ela defletiu, ela voltou para frente da placa? Meus caros, é só pensar. Se ela tem massa e ela tem carga positiva, ela deve ter se chocado com alguma coisa que também tem massa. Uma massa compacta o suficiente para desviá-la. Então, é como se ela batesse de frente em algo que ofereceu resistência e ela voltou. Certo? Professor, e aquela que foi refletida? Né, que foi, desviada? Imagina que aqui a minha mão é a partícula alfa. Ela vem, encontra alguma coisa, é repelida e desvia. Mas ela passa. Entenderam?
Professor, e aquela partícula alfa que veio e passou numa boa? Passou numa boa. Ela não encontrou nenhum obstáculo. Ela não encontrou matéria ali. Daí, pessoal, eu vou trazer para vocês uma representação que é fundamental que você acompanhe. Presta atenção que você vai entender tudo. E antes de mais nada, só para que vocês entendam, mais ou menos a cada 10 mil emissões que passavam pela placa, para cada 10 mil, uma era desviada e uma era refletida. Então, se nós temos pouca incidência de desvio ou de reflexão, significa que isso é pequeno. Como assim? Vem nesse slide que você vai entender. Ó, a emissão está vindo aqui. A maioria passou. Certo? Por que a maioria passou? Eu vou até ampliar aqui. Porque a emissão veio e não encontrou nada, 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 não encontrou nada. Aí ela chega aqui, passa perto e é desviada. Então isso aqui seria o que eu chamei de 1, isso aqui eu chamei de 3. Mas e aquela que veio, bateu de frente com alguma coisa e foi refletida? É o que eu chamei de 2. Sabe o que significa em 1? Se a maioria das emissões alfa passaram sem ser desviada, não encontrou obstáculo, significa que não tinha matéria ali. Era um grande vazio. Não tinha nada para bloquear a sua passagem. Então o átomo é um grande vazio. Olha a conclusão dele. O átomo é um grande vazio. Por quê? Cada 10 mil, só uma que é refletida ou desviada. Por que foi desviada? Lembra do modelo de Thomson? A gente já sabia que tinha carga positiva, mas o Thomson não soube explicar como era essa carga positiva. Daí, esse cara percebeu que existia uma região do átomo com carga positiva. Aí a radiação alfa, que é positiva, quando ela chega aqui, bate e ela reflete, significa que ela trombou com algo que tem massa. E tem uma massa tão concentrada, o suficiente para defletir, para, fazer com que ela volte. E quando a partícula alfa vem, está passando perto da carga positiva, está passando perto, chega aqui positivo com positivo, dá o quê? Repulsão. Positivo com positivo, repulsão. Então nós temos 3 situações. E ele montou na cabeça dele um átomo com um núcleo central. Então para Rutherford, minha mão é o núcleo, tá? E aqui a partícula alfa. Ó, núcleo, o resto tudo vazio. As partículas alfa que passaram. Passando perto, desvia porque tem mesma carga. Tá passando, bateu de frente, carga concentrada volta. Essas são as considerações e constatações do modelo de Rutherford. E as conclusões? As conclusões eu vou trazer no próximo bloco.